O melasma é uma doença silenciosa do ponto de vista de sintomas. O paciente não vai sentir nada na pele, não vai sentir coçar, arder, ele não vai sentir descamação. Ele só vai trazer um prejuízo realmente na questão estética, né? Do paciente se olhar no espelho e perceber ali aquela mancha e se incomodar, porque muitas vezes as manchas elas tomam proporções bem maiores, né? Acometem várias áreas do rosto. Existem pacientes que podem ter manchas inclusive fora do rosto, em região de colo, nos braços, que é o que a gente chama de melasma extrafacial. E o melasma também traz um prejuízo muito grande do ponto de vista psicossocial. O paciente se sente deprimida, né? Se sente com autoestima baixa, porque o rosto fica com aquela aparência de que não está uniforme. Mas é muito comum que os pacientes simplesmente se queixem pela aparência e não tenham nenhum sintoma. O melasma é uma doença que pode acometer qualquer pessoa, mas existem realmente algumas pessoas que têm um fator de risco, né, maior para desenvolver a doença. Então, geralmente são mulheres acima dos 20 anos, né, e na idade fértil, né, entre os 20 e 50 anos no máximo. Mulheres que têm uma herança familiar, ou seja, que outras pessoas da família também têm melasma. E outros fatores relacionados ao meio também podem influenciar no surgimento das manchas, como o uso de anticoncepcionais ou outros métodos que utilizem hormônios, né? Exposição solar excessiva, tabagismo e a própria questão do fotoenvelhecimento, né? O processo de envelhecimento da pele predispõe ao aparecimento de manchas. Existem vários tipos de manchas que podem acometer várias pessoas, mulheres, homens, crianças, e que podem começar no rosto e se estender para várias áreas do corpo também. Para você ter certeza de que você tem realmente melasma, só realmente consultando um dermatologista, que é o médico especialista em pele, capaz de diagnosticar esse problema. O tratamento do melasma é um tratamento que a gente considera multifatorial, assim, a gente tem que fazer várias coisas para conseguir essa melhora do paciente. A primeira delas é a mudança nos hábitos de vida, tá? Então, pessoas que têm uma exposição solar muito intensa, pessoas que ficam expostas também a calor, por exemplo, pessoas que trabalham muito tempo na cozinha ou ficam muito tempo na cozinha em casa ou em ambientes muito quentes, elas têm que tirar aí esses gatilhos, né? Fora isso, as pessoas que fazem uso de hormônios por algum motivo, né, seja também anticoncepcional ou outros métodos que utilizem hormônios, precisam suspender para que a gente consiga ter um tratamento efetivo. Então, retirar ali todos os fatores de risco para o aparecimento das manchas, né? Fora isso, a gente tem um básico bem feito, que é uma rotina que a gente recomenda para o paciente no dia a dia, né? De usar um sabonete que seja suave, que não agrida demais a pele, para fazer a limpeza todos os dias. Utilizar um protetor solar de amplo espectro, de preferência com um fator muito alto, tanto o UVA quanto o UVB, né, um protetor no mínimo de fator 60, 70, com base, ou seja, com camuflagem da mancha, porque a mancha também pode ser piorada naqueles casos em que os pacientes não utilizam protetores solares com cobertura, então a gente tem que utilizar um protetor solar alto com base. E além disso, o uso de hidratantes para melhorar a barreira da pele associados a cremes clareadores. Os cremes clareadores existem vários tipos, existem os tipos que a gente chama de ataque, né, que a gente utiliza por períodos curtos, mas que tem potências mais altas para clarear a mancha de uma maneira mais rápida. E depois desse período de ataque, em torno de 3 a 6 meses, a gente utiliza por clareadores de manutenção, para que o paciente continue bem, continue ali sem manchas ao longo do tempo. Muitas vezes a gente faz a fase de ataque quando a mancha piora e depois a manutenção quando a mancha está mais clara, mas tem pacientes que às vezes vão se submeter, por exemplo, a algum evento social, ou vão tirar férias, ou vão se expor ao sol, sabem que vão piorar, a gente pode também dar uma aumentada na potência do clareador. Fora isso, também existem os tratamentos em consultório, em que a gente pode facilitar o clareamento e diminuir também outros fatores relacionados à individualização da pele de cada paciente. Então, tem pacientes que têm um eritema muito importante, que é a vermelhidão no rosto, que faz uma piora também no melasma. Tem pacientes que têm atrofia, né? Então, tudo isso a gente pode melhorar através de lasers e do microagulhamento robótico, que são mecanismos que a gente utiliza para acelerar esse resultado do paciente e manter também o paciente sem manchas por mais tempo. Hoje o tratamento padrão ouro em consultório, né, na parte de procedimentos para o melasma, é o laser, né, o laser Key Switcher, em especial o laser Photon Stereoco, que ele tem uma energia de picosegundos, que a gente chama, que ela é muito rápida. Por ser tão rápida, ela não esquenta a pele e ela
quebra o pigmento dentro da pele sem causar um efeito térmico, que causaria também um rebote. Então, esse laser se torna mais seguro. O melasma não traz nenhum perigo à saúde. O melasma é uma doença que traz uma insatisfação muito grande relacionada à estética do paciente, né? Mas ele não traz nenhum prejuízo do ponto de vista sistêmico, né? Ele não traz sintomas, ele não dá coceira, ardor, ardência, descamação. Ele também não é contagioso, então você não vai passar para outra pessoa. Assim como também os pacientes que têm melasma, eles não têm risco de desenvolver outras doenças. Então você não precisa se preocupar em relação à sua saúde. Sim, existe o melasma extrafacial. Geralmente os pacientes que têm melasma extrafacial em outras áreas do corpo, né, por exemplo, no colo, nos braços, eles desenvolvem primeiro o melasma no rosto. Não é obrigatório, mas a maior parte dos casos sim. Sim, então os cuidados diários para diminuir o melasma são dois basicamente. O primeiro são diminuir todos aqueles fatores de risco, né? Então, diminuir tabagismo, uso de hormônios, exposição solar, exposição excessiva ao calor, né? Tentar sempre limpar a sua pele antes de dormir, porque a própria poluição também em contato com a pele a longo prazo pode predispor ao aparecimento do melasma, e manter uma alimentação saudável e hábitos de vida saudáveis, né? Porque com tudo isso a gente diminui o envelhecimento da pele. Fora isso, a rotina de cuidados com a pele que vai ser prescrito pelo seu dermatologista para o seu caso. De uma forma geral, aquilo que não pode faltar na rotina do melasma é um bom sabonete, para lavar o rosto 2 vezes ao dia pelo menos, um bom hidratante para manter essa pele com uma barreira bem hidratada, né, e sem o risco de estar sempre sensibilizando com alguns produtos, protetor solar de amplo espectro com base, e esse protetor solar deve ser reaplicado ao longo do dia várias vezes, e um bom clareador para usar à noite. Em especial, os clareadores não devem ser usados sem se consultar com o dermatologista, pois alguns deles podem causar dermatite de contato, né, as alergias, e também o uso equivocado desses clareadores podem queimar a pele e causar até um rebote do melasma, uma hiperpigmentação após a queimadura. Então tem que ser usado com muita cautela e indicado pelo seu dermatologista para o seu caso. O que pode agravar o melasma são todos aqueles fatores de risco que eu falei, como os hormônios, tabagismo, exposição ao calor e ao sol, que são coisas, né, bem importantes para a sua piora. Em especial, a exposição ao sol e a qualquer tipo de lâmpada. Então, uma pessoa que trabalha na frente do computador, ou então que trabalha em ambientes muito iluminados, tem que estar sempre usando um protetor com base para proteger bem a pele da formação dessas manchas, né? O verão, o próprio verão, por ser um período em que a gente não só tem um calor maior e também tem uma maior exposição ao sol, mas também por ser um período que a gente se expõe mais recreacionalmente, né? Por exemplo, a gente vai para o rio, vai para a piscina, vai para a praia. Então são épocas em que a gente acaba se expondo mais ao sol. Tudo isso pode agravar. E tem uma coisa que é muito importante também. Alguns procedimentos que são feitos muitas vezes inadvertidamente, né? Então, um microagulhamento feito de uma forma equivocada, o uso de algum produto que venha a irritar a pele, então alguns tipos de ácidos, alguns tipos de produtos que irritem demais a pele, podem trazer uma vermelhidão por inflamação, e essa vermelhidão gera outras manchas. Então, as pessoas que têm melasma geralmente têm uma pele muito sensível, a gente não pode irritar, a gente não pode mexer nessa mancha de uma forma equivocada, para que a gente não cause uma hiperpigmentação de rebote, que a gente chama, né? Às vezes a mancha até clareia, mas depois ela volta pior por causa desse uso inadvertido, né? O uso de alguns lasers que esquentam demais a pele. Então tudo isso, todos os tratamentos devem ser acompanhados por um dermatologista.